Dragão Autêntico, análise do Leicester City Futebol Clube do Porto, derrota por 1-0 em casa do Leicester para a segunda jornada da Liga dos Campeões. Um jogo com duas partes distintas. Uma primeira parte fraca, medrosa, sem atitude e com uma escolha de intérpretes, na minha opinião, altamente criticáveis. Uma segunda parte muito melhor, de onde impusemos muito mais o nosso jogo, mas uma vez mais roubados. Eu já vou quero detalhar mais sobre cada uma das partes, mas queria começar por esta nota, que eu já estou farto este ano de ser prejudicado. Deixem, por favor, o Porto está mal, está a jogar mal, tem muito a melhorar, sem dúvida. Mas o Slimani e o Vardy, pelo menos um deles não acabava o jogo. Há uma entrada assassina sobre o Otávio, que lhe dão com uns pitões na cara, que nem falta foi marcada. Há um penalti sobre o André Silva que foi assinalada falta a favor do Leicester. Portanto, até aqui mantém-se o habitual roubo. É muito bonito dizer que o Porto só arranja desculpas e tem é de jogar à bola. E atenção, o Porto tem de fazer muito mais, eu concordo a 1000%, não é 100%, é 1000%. Temos de fazer muito mais, sim, porque sempre estivemos habituados a ter de fazer muito mais que os outros. Agora, não me venham dizer que as arbitragens não interessam. Nós temos de jogar sempre com regras especiais e os outros jogam à vontade. Nós vivemos num mundo à parte onde somos sempre prejudicados. Pronto, agora é um dado adquirido. E não se segue as regras. O Porto sempre que não ganhou este ano foi prejudicado claramente pelas arbitragens. Sempre. Outros clubes, sem jogar metade do Porto, muitas vezes ganham porque as regras são e muito bem cumpridas. E muitas vezes há um resultado ou uma exibição menos bem conseguida, mas que catapulta uma equipa para uma série de vitórias. Se não há influência dos árbitros no resultado, desculpem, mas deixem-me rir. O Porto sempre que não ganhou, e mesmo muitas vezes quando ganhou este ano, foi prejudicado. Para dar um exemplo, o Porto acabou com os mesmos amarelos que o Leicester. E é esta a minha primeira nota. O que eu tenho a dizer é o seguinte, como primeiro apontamento. Parece-me foi realmente incompreensível a atitude da equipa, como a equipa entrou neste jogo. Já fizemos essa referência, por exemplo, no jogo do Tondela, em que o Futebol Clube do Porto entrou mal na primeira parte, entrou mal na segunda parte, teve sempre uma toada de facto de pouco compromisso com o jogo. Aqui houve uma coisa que me agradou e que foi corrigida, e isto é sinal que há treinador, porque os jogadores foram ao balneário, foram ao intervalo e vieram com uma atitude diferente. Sim, até pela primeira vez se viu uma reação ao intervalo. Pela primeira vez se viu essa reação. Mas eu pergunto, o Nuno Espírito Santo não soube incutir uma atitude diferente logo desde o início? Porque este medo? O Leicester é indiscutivelmente uma equipa boa, mas é uma equipa mediana em termos ingleses. O Futebol do Porto tem perfeitamente futebol para ganhar o Leicester. Não terá neste momento futebol para ganhar um Manchester City, ou um Manchester United, ou um Chelsea, mas tem futebol claramente para ganhar. O Porto em 10 jogos tem por obrigação de ganhar 8 ao Leicester. E portanto, esta atitude medrosa de jogar retraído, do pontapé para a frente, que é inconcebível. Porque o pontapé para a frente não faz sentido nenhum. Uma equipa de jogadores altos, possantes, fisicamente, portanto, muito possantes, que ganhavam todas as bolas que eram metidas para a frente e que eram metidas para dois jogadores. O André Silva, que indiscutivelmente é um talento, é um jogador que se está a fazer, mas também é um jogador que acusa um pouco... Eu creio que está irregular e alterna sobretudo o fator casa, de onde se vê muito mais confiante do que um fator fora de casa em jogos mais complicados, e ele tem sentido mais dificuldades e apaga-se bastante do jogo. O que é normal porque está a crescer, mas talento não lhe falta, isso eu não tenho a menor dúvida. Indiscutivelmente era isso mesmo que eu ia referir. De facto, acusa o ambiente no exterior. Mas depois, para além do André Silva, quem é que nós tínhamos? Tínhamos o Adrian Lopes. O Adrian Lopes é um jogador muito macio, é um jogador que até tem um bom toque de bola, tem um bom passe, mas é um jogador que não cria qualquer tipo de desequilíbrio, não põe em crise a equipa adversária. Portanto, era uma pedra a menos. Sem dúvida, mas eu antes disso eu queria só referir, antes de ir mesmo ao jogo em si, às opções, eu queria te dar aqui mais uma nota em si,
que aliado a toda esta azelice e arbitragem, mais uma vez, a prejudicar o Porto, há também a falta de sorte, que é verdade que se procura e que só com as oportunidades é que vem. É uma velha questão, sem dúvida alguma. Mas enquanto uns têm ressaltos e golos caídos do céu, nós temos que sempre que trabalhar muito mais. Mas a sorte faz parte do jogo. Mas por exemplo, tivemos a bola ao posto do Corona, que foi pena. O chapéu do André Silva podia ter saído um bocado ao lado. O livre do Layún é milimétrico, mais um bocadinho também entrava na primeira parte. Era um golo que, na minha opinião, metia também ainda assim claramente justiça no resultado, porque para mim o empate seria o resultado mais justo, mas é precisamente por falar no lance do Corona que eu quero começar indo ao teu encontro ao que tu estás a dizer. Como é que é possível, no jogo mais difícil da temporada até ao momento, que é um ambiente em que o Porto está sempre... e entra sempre inferiorizado, não se percebendo muito bem porque, mas entra também devido ao histórico que tem. Mas até agora foi para mim o jogo mais complicado. Como é que não se mete o nosso extremo mais perigoso? Aliás, mete-se, mas entrou quase no fim, foi o último jogador a entrar. O Adrián Lopes num jogo destes, mas faz algum sentido na cabeça de alguém? O Adrián é um jogador sem agressividade nenhuma. Qual seria a ideia? Porque, pondo-me na pele do Nuno Espírito Santo, muito bem, vamos tentar impor pela posse e então usar o Adrián para as habituais tabelinhas, os 1-2, as combinações, triangulações, que é o que ele faz melhor, sem dúvida alguma, que combina muito bem. Mas o Porto estava à espera de se impor em Leicester, com a força que eles têm. Só muito pouco, provavelmente, é que isso aconteceria. Então, a ideia do Nuno, por outro lado, poderia ser um contra-ataque. Mas o Adrián, para isso, ainda serve menos, porque ele não é rápido, nem é forte no 1 para 1. Por isso, esta opção é mais criticável e é mais sem sentido nenhum, na minha opinião. Como a gente até falou na antevisão, tanto o Corona como o próprio Herrera seriam jogadores que faziam sentido neste jogo. Obviamente aqui que se aparecesse o Herrera mais confiante, que por acaso até apareceu e fez com que a equipa crescesse imenso e dominasse o jogo, mas no Herrera eu até dou de barato, porque obviamente podia ter entrado o Herrera como entrou, ou então também podia ter entrado o Herrera errático, desorientado, como aparece a maior parte das vezes e tem aparecido este ano mais uma vez. Mas o Oliver... creio que, por exemplo, que não está na sua melhor forma. Eu digo isto desde que ele chegou ao Porto. Esse não é o Oliver que eu estou habituado a ver. E para um jogo com esta intensidade é também incompreensível que tenha jogado devido à forma que está e não pela sua qualidade e devido, sobretudo, às funções que ele tem desempenhado. Muito encostado ao Danilo, muito atrás. Não acrescentou nada. Não defende também. No meio de tantos jogadores fortes fisicamente do Leicester, o Oliver desapareceu. E não digo que tivesse de jogar o Herrera. Nós, por exemplo, temos o Evandro. O Evandro serve para quê? Ou outro tipo de jogador mais físico, até quiçá um Rubem Neves para segurar o jogo e fazer a equipa sair com mais critério, dando, por exemplo, mais liberdade ao André e ao Otávio para missões mais ofensivas. Acho que foi altamente criticável, mas sobretudo no Adrián Lopes, aí eu concordo perfeitamente contigo, não fez sentido nenhum não jogar e, sobretudo, o Corona tinha de ter entrado desde o minuto 1, logo, tinha de ter começado o jogo. A par disso, acho que a única forma de maniatar este futebol inglês direto, um futebol até, digamos, um futebol inglês mais tradicional, que hoje até já poucas equipas utilizam, mas o Leicester este ano está a recuperar esse tipo de futebol, é inconcebível que o Futebol Clube Porto fizesse um jogo direto. O Futebol Clube Porto tinha que fazer um jogo apoiado, um jogo de posse, um jogo de alguma paciência, um jogo que fizesse com que o adversário se sentisse mal, que andasse a correr, e então aí sim lançar jogadas de ataque rápidas quando fosse possível. Mas o Futebol Clube Porto não se podia impor nunca por um jogo direto e inclusivamente um jogo direto onde nem sequer havia pressão na frente. A equipa postava-se toda no seu meio campo. Portanto, isso era convidar o Leicester a subir, que é isso que eles pretendiam. Eu creio que tudo isso começou precisamente da forma como a equipa esteve montada. E é aí que eu quero começar a análise mais profunda aqui ao jogo. O Porto ao entrar com este 11, entrou claramente logo por baixo, na minha opinião. Não começou primeiro com o 11 mais forte. Como eu disse, não jogar o Corona foi um erro crasso. Ridículo, na minha opinião. Foi a opção do nosso mister mais ridícula e mais criticável. A equipa entrou medrosa, com mais uma vez um complexo de inferioridade incrível, deixou-se recuar, deu a iniciativa toda ao jogo do Leicester,
Se me permites, sobre isso, sobre estes medos, uma pergunta que eu faço ao Nuno: Nuno, não és capaz de blindar os jogadores a estes medos? Porquê estes medos? Que sentido é que faz isso? Então o Porto a Porto, tu não és capaz de dizer o que é? E mais, é também a altura de o treinador do Futebol Clube do Porto assumir um projeto e saber quem é que está nesse projeto, quem pode estar nesse projeto a 100%. E para se estar nesse projeto a 100% tem que se ter uma atitude de jogador a Porto. Para carregar esse projeto tem que ser jogadores com fibra. Não chega a ser um jogador interessante tecnicamente. Um jogador pode não estar em boa forma, pode estar fisicamente num mau momento, mas se for um jogador a Porto, deixa tudo em campo. E Nuno, é a altura, mais do que nunca, porque a atitude não se vai fazendo. A atitude ou se tem ou não se tem. E isso tem que se marcar já, agora. Não há mais espaço, não há mais tempo para permitir que uma equipa... A equipa, em termos táticos e técnicos, pode progredir e tem muito a progredir. Mas em termos de atitude, ela tem que surgir já. E foi precisamente por essa falta de atitude, mas também devido aos intérpretes que teve, porque o Adriano não é um jogador a Porto, por exemplo. Deu a iniciativa toda ao Leicester, como eu estava a dizer, mas obviamente que o Leicester, sendo a poderosa equipa que é, também tem muito mérito e eu quero também dar-lhes parabéns porque entrou com tudo. Provavelmente até fizeram os primeiros 25, 30 minutos mais fortes de toda a temporada. Deram tudo ali e depois até se ressentiram, na minha opinião, fisicamente, e o Porto também nem soube aproveitar isso. Ainda assim, na única oportunidade clara que tiveram, na minha opinião, mais uma vez a sorte não quis nada connosco, porque marcaram aqui com uma falha de marcação do Felipe, que deixou o Slimani antecipar-se, e o Casillas novamente a não se sair, ainda assim sendo um bocado desculpável, mas a bola sobrevoou toda a pequena área e ele ficou pregado à linha de baliza, mas com isso já estamos habituados, infelizmente. Agora, eu estou de acordo contigo. Eu nem dormi, estou doente com esta situação. Não há revolta. Os jogadores e os treinadores não se sentem. Mesmo que não sejam jogadores à Porto, esta gente não se sente. Sempre o mesmo discurso, somos Porto, sim senhor. E depois vê-se a mesma atitude. Eu gostava que o Porto pegasse, por exemplo, numa imagem de um antiportista, como o Slimani, por exemplo, que gosta muito, tem muito gostinho de marcar ao Porto e festeja como um doido, e por exemplo pegasse nos festejos dele e mostrasse todos os gols que ele marcou ao Porto e sobretudo a forma como os festejou. Eu, se fosse ao Nuno, por exemplo, eu pegava nisso e estava um treino inteiro, ou 2, ou 3, ou uma semana inteira antes de defrontar o Leicester no Dragão, a mostrar isto aos jogadores. Isso e todos os comentários antiportistas, comentários de troça da imprensa, enraivecia aos jogadores com isto não se faz. Os jogadores, eu acho que só haviam de querer parar de correr quando tivessem ganho todos os jogos por 5-0 até ao final da época. Mas para a minha decepção, não me parece que o Nuno Espírito Santo faça isto, nem tire partido de todos estes fatores estes que sempre ajudaram a espicaçar e a enraivecer as equipas do Porto. É vergonhoso, até como é que deixámos de fazer. Se isto está a ser feito, eu não acredito, porque não se vê raiva dos jogos do Porto. Até se calhar agora vamos ganhar o próximo jogo ao Nacional, mas daqui a 2 ou 3 já está outra vez esta atitude, e a equipa não pode crescer só em confiança e em processos. Claro que só vai crescer se começar a ganhar, mas é uma questão de mentalidade e de atitude. O Porto entrou este ano a começar a fazer pressão alta, era uma coisa que a gente via estar, de facto a equipa está a dar tudo, e já não faz isto. Contudo, como disseste há bocado e muito bem, o intervalo também parece ter feito a diferença, e a equipa veio com muito mais atitude, e começou a pôr o Leicester em respeito. O Leicester no final temeu claramente o empate, via-se pela cara dos adeptos. E, por exemplo, com as entradas do Diogo Jota, que foi irreverente e perigoso, e do Corona, a equipa começou a criar verdadeiro perigo, que até aí não tinha criado, juntando-se ao Otávio, que mais uma vez fez um jogo extraordinário, incrível, mas que depois faltou novamente a equipa finalizar, como a gente referiu. O André Silva, que no Dragão é um jogador mais que acrescenta, que está confiante e que é perigoso. Fora tem-se visto pouco e escondeu-se novamente do jogo e falha mais. Não é dúvida que é um excelente jogador, mas está ainda a crescer e vai oscilar a sua qualidade exibicional. Mas creio que também é importante ter ao lado dele jogadores que criem verdadeiro perigo, porque ele ontem esteve na primeira parte sempre sozinho, claramente. Nuno, não sentes estímulo na forma como estão a achincalhar o Porto? Não sentes estímulo na forma como certos comentadores nojentos denigrem o Porto? Não sentes estímulo nisso? Não és capaz de passar isso no balneário?
Não tens que o fazer às claras, tens que o fazer lá dentro. Tens que envergonhar os teus jogadores por não terem vergonha. Quem não tem vergonha tem que sair envergonhado de campo. Porque quem tem atitude vai de certeza jogar de uma maneira diferente. Tu de alguma maneira conseguiste isso no intervalo, porque os jogadores vieram com uma atitude diferente. Então porquê é que isso não acontece sempre? Tem que acontecer sempre. E mesmo durante o jogo, se houver distrações, tu tens que intervir. Desde o minuto zero. Contudo, eu queria, não sei se já finalizaste isso, queres fazer mais uma análise do jogo, que eu tenho aqui uma nota de crédito e uma nota no qual eu acredito da equipa. Então eu vou dizer, eu acredito na mesma nesta equipa, mas acredito mesmo, não tenho aqui hipocrisia nenhuma. Todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Porto que já não acreditam este ano na equipa, nem no treinador, podem muito bem criticar, fazê-lo à vontade, todos somos livres, todos temos opinião e que querem já ver o Nuno... Nós próprios também o estamos a fazer. Nós próprios estamos a criticar, mas eu estou-me a referir a estes como os que já querem, por exemplo, despedir o treinador, já, este ano já não se vai ganhar nada, já põem tudo em causa. Eu digo-vos uma coisa, não venham festejar para os aliados quando fomos campeões no final do ano. Não apareçam nos estádios porque fazem tanta falta como uma viola no enterro. Não sabem puxar pela equipa, vocês só a destroem, põem tudo em causa porque só estão habituados a ganhar e nem sabem o que é amar verdadeiramente o clube. Criticar, sim senhor. Agora, acusar um despedimento, um treinador, quando está tudo em aberto, o Porto só depende de si para tudo. Eu estou à espera da atitude e ela vai ter de acontecer. O que vocês amam é o sentimento de vitórias. Para isso, mudem para outro rival, mudem para o rival que esteja a ganhar. Por mim estão à vontade. Eu acredito nesta equipa. Esta equipa já deu mais que provas, como aos 3-0 em Roma, que inclusive já está a ser posto em causa, porque foi um jogo contra 9, pois de facto aí a arbitragem esteve bem, com uma coisa inacreditável. E o Porto aí... meu Deus, nem podia ter acontecido e só ganhou por causa disso. Pois claro, veja-se lá o crime que se fez ter expulso dois jogadores. Mas o Porto já teve outras vitórias bem conseguidas. Nós vamos ganhar contra tudo e todos, até inclusive contra próprios adeptos do Porto. Faz algum sentido numa fase em que só dependemos de nós para tudo estar a pôr tudo em causa? Por amor de Deus, eu acho que é mesmo algo que só no Porto acontece. Não gostam, não vejam mais os jogos, desliguem-se, façam outras atividades. Vir destruir e criticar a equipa nesta altura não acrescenta nada. Obviamente que o Nuno está a cometer erros, mas isso só um ceguinho é que não havia. Sem dúvida que sim. O Porto não tem um modelo definido, oscila a sua qualidade de uma forma inacreditável, comete erros de gestão de plantel e falha bastante na sua leitura de jogo. São as principais falhas do Nuno. Agora, estar a pedir para o despedir e deitar a toalha ao chão parece-me impensável. Temos margem zero? Temos. Vamos ter de ganhar todos os jogos daqui para a frente praticamente? Claro que sim. Basta não se ganhar mais um jogo na Champions e quase que no campeonato que começa tudo realmente a ficar comprometido. Mas estamos num momento de viragem. Vamos ver como a equipa reage. Vai ter de reagir bem, senão não vai ganhar. É uma verdade. Mas até com isso, eu faço aqui um pedido especial também que nos chegou por parte de um nosso ouvinte, o Hilário, e que eu concordo. Faço o apelo para o seguinte: eu gostaria que o Futebol Clube do Porto abrisse as portas do estádio por uma pequena quantia, até por um euro ou até de borla, mas pronto, €1 para cobrir os gastos e montar um ecrã gigante no Dragão, para que os adeptos que não se pudessem desligar ao estrangeiro neste tipo de jogos possam apoiar a equipa, com a presença dos verdadeiros adeptos que vão estar sempre com a equipa, independentemente, críticos e audazes e exigentes como só nós somos, mas que apoiem a equipa e que não a destruam. Podíamos todos assistir ao jogo no nosso próprio habitat, discutir com um colega sentado no banco ao lado, trazer os verdadeiros adeptos do Porto mais unidos do que nunca, para todos darmos a volta e voltarmos a ser campeões, que vamos ter que o ser, e eu acredito que o vamos ser ainda. Os próximos jogos, Nuno, e tenho a certeza que tu estás ciente disso, e aliás disseste-o depois na conferência de imprensa, são verdadeiramente decisivos. Relativamente à competição da Champions, desta fase de grupos, os próximos jogos com o Bruges são de tudo ou nada. Mas o Porto tem que jogar tudo ou nada durante meses seguidos, porque só assim é que vai conseguir vitória em cima de vitória e assim se vai conseguir impor. Sem dúvida. Não sei se tens mais algum comentário a dizer. Eu queria também só dar esta palavra em relação ao jogo. Acho que é um jogo que
apesar de termos muita culpa, foi uma derrota que eu não junto, por exemplo, aos empates no caso do Copenhague e com o Tondela, esses sim verdadeiramente e altamente comprometedores para os objetivos do Porto. Mas esta derrota poderia estar, era mais esperada e mais previsível ainda assim. Apesar do Porto não ter feito tudo, e isso custa-nos, como é óbvio, e eu espero de vez que a equipa reaja, mas como estás a dizer muito bem, não é no próximo jogo, nem é nos próximos 5 minutos do próximo jogo, é até maio, até acabar o último apito do último jogo. O Porto vai ter de dar tudo. Eu acredito nesta equipa e... Mesmo que esse apito seja de um árbitro ladrão. Foi mais um dragão autêntico. Comentem a atualidade da equipa, o que é que acham, se ainda acreditam neste treinador. Eu sei que já há muitos adeptos que não acreditam. Deem a vossa opinião, o que é que acham que está mal, está bem. Falem connosco. Muito obrigado a todos os nossos subscritores, a todos os nossos seguidores. É sempre um prazer estar convosco. Até breve.